Oi, vamos abordar as hemorragias da primeira metade da gestação. Mas antes de especificar cada uma, é importante saber diferenciar o tipo de sangramento que a paciente tem, se são realmente complicações na gravidez ou algum agravo ginecológico como lesões vaginais. Nós temos sangramentos em 4 situações: abortamento, gravidez ectópica, mole, descolamento coramniótico. E dentro do abortamento, nós separamos em 6 formas, como ameaça de abortamento, abortamento completo, incompleto, inevitável, retido, infectado e habitual. Lembrando que abortamento ocorre antes da 22ª semana de gestação, sendo precoce até a 13ª e tardio entre a 13ª e a 22ª. E lembrando que toda gestante com hemorragia vaginal precisa passar pelo exame abdominal, exame especular, toque vaginal e ultrassom caso disponível. Vamos começar então com a ameaça de abortamento. Na ameaça de abortamento, nós vamos precisar de um ultrassom para ver a vitalidade, mas não existe indicação de internação hospitalar. A mulher deve ser orientada a ficar em repouso, usar analgésico se dor, evitar relações sexuais e retornar ao atendimento pré-natal. Caso não ocorra regressão das alterações ou se surgir febre, dor pélvica, sangramento com odor fétido, a mulher deve retornar ao serviço de saúde. Não há evidências do benefício do uso da progesterona porque ela não modifica o curso da gravidez. No abortamento completo, geralmente ocorre em gestações com menos de 8 semanas. A conduta, nesse caso, é somente a observação e atenção ao sangramento e infecção uterina. Bom, terminando o abortamento completo, agora nós vamos para o incompleto e inevitável. Eles estão interligados porque um sucede o outro. Um aborto inevitável, em algum momento, vai evoluir para a expulsão do conteúdo uterino, sendo essa expulsão incompleta. A conduta depende da idade gestacional e do tamanho do útero. Em gestações com menos de 12 semanas, indica-se a aspiração manual intrauterina, a AMIU. Quando não for possível a AMIU, realiza-se curetagem uterina. E na indisponibilidade dos dois, é misoprostol 400 ou 600 via sublingual. Com mais de 12 semanas, o abortamento inevitável, recomenda-se o emprego de misoprostol de 200 de 12 em 12 horas via vaginal. Após a expulsão, caso haja suspeita de restos ovulares ou placentários, realiza-se curetagem. Em úteros pequenos compatíveis com menos de 12 semanas, pode ser utilizada a AMIL. No abortamento retido, a conduta é, em gestações com menos de 12 semanas, misoprostol, um comprimido de 200 via vaginal, dose única para preparo do colo. E após 4 horas, realizar o esvaziamento uterino por amil ou curetagem. De 13 a 17 semanas de gestação, sugere-se o emprego de misoprostol de 200 via vaginal de 6 em 6 horas, 4 doses. Entre 18 e 22 semanas, misoprostol de 100 via vaginal de 6 em 6 horas, 4 doses. Após a expulsão, havendo suspeita de restos ovulares ou placentários, realiza-se curetagem e úteros pequenos realiza-se a amil. Agora vamos falar de aborto infectado, que requer a nossa atenção, pois as complicações são graves e devem ser tratadas independentemente da vitalidade do feto. Com muita frequência está associada a tentativas inadequadas e inseguras de abortamento provocado e é necessária investigação para saber se houve perfuração uterina. Na conduta, os exames necessários são esses que estão aparecendo na tela para vocês. Na antibiótico terapia pode ser utilizado metronidazol intravenoso a cada 6 horas ou clindamicina intravenosa a cada 6 ou 8 horas. Associamos um desses dois com gentamicina intravenoso ou intramuscular a cada 8 horas ou com uma cefalotina intravenosa de 6 em 6 horas. Esse esquema ele vai ser mantido até que se completem 48 horas sem febre ou nenhum sintoma, quando será introduzida a medicação oral por 10 a 14 dias. Essa medicação é a cefalexina de 6 em 6 horas e metronidazol de 12 em 12 horas, e pode ser dada alta hospitalar um dia após a introdução da medicação oral. O esvaziamento uterino com tamanho compatível de até 12 semanas deve ser realizado preferencialmente por amil. Na impossibilidade da amil, pode-se empregar a curetagem. O esvaziamento deve ser feito sob infusão de ocitocina diluída em soro fisiológico ou ringer lactato. Nos casos mais graves, acompanhados de peritonite, deve-se proceder com a laparotomia exploradora e, se necessário, a retirada de órgãos pélvicos em casos graves. A persistência de febre após 48 horas dos cuidados iniciais pode se tratar de abscessos pélvicos ou tromboflebite. E, por último, nós temos o abortamento habitual, que são perdas espontâneas e sucessivas de 3 ou mais gestações. É necessário uma anamnese detalhada para se detectar as possíveis causas associadas. Se a paciente estiver grávida, recomenda-se o acompanhamento quinzenal. Agora vamos falar um pouco sobre gravidez ectópica, lembrando que não é somente gravidez tubária, mas sim qualquer fixação embrionária fora da cavidade uterina. É muito importante fazer o teste de beta-HCG para confirmar ou descartar uma gestação, pois muitas vezes nem mesmo a paciente sabe que está grávida. A dor e o sangramento vaginal são os sintomas mais importantes da gravidez ectópica. Em quase todos os casos, a dor está presente. Exame físico e ginecológico evidencia a presença de sangue no canal vaginal.
o útero menor do que o esperado para a idade gestacional, amolecimento do colo uterino e dor pélvica. É possível a palpação de massa embrionária dependendo do local da fixação. Nos casos onde existem rotura, existem sinais e sintomas de hemoperitônio, choque, dor de forte intensidade associada com abdômen distendido silencioso e abalamento de fundo de saco vaginal. A punção do saco vaginal posterior à procura de sangue na cavidade abdominal pode ser de grande valia quando se suspeita de rotura. A ultrassom é indispensável, pois a visualização do saco gestacional e embrião com BCF fora do útero confirmam a gravidez ectópica. A conduta pode ser expectante, clínica ou cirúrgica. A conduta expectante baseia-se no fato de que a gravidez ectópica pode evoluir para abortamento e reabsorção, sem morbidade significante. A conduta expectante pode ser adotada em algumas gestantes selecionadas, obedecendo os seguintes critérios: pouca dor ou sangramento, nenhuma evidência de rotura tubária, nível de beta-HCG menor do que 1000 e caindo, massa embrionária menor do que 3 cm e ausência de BCF. O tratamento clínico com metotrexato é uma alternativa à cirurgia. Tem que ser realizado em centro especializado e os critérios de seleção são: sinais vitais estáveis e com pouca sintomatologia, enzimas hepáticas normais, hemograma e plaqueta normais, sem rotura, sem BCF, massa embrionária menor do que 4 cm e níveis séricos de beta-HCG menor do que 5.000. O tratamento cirúrgico pode ser dividido entre conservador e radical. No conservador, a trompa é preservada e no radical, não. Os critérios para o tratamento cirúrgico são: sinais vitais instáveis ou sinais de hemoperitônio, beta-HCG maior do que 5.000, massa embrionária maior do que 4 cm e BCF ativo. Agora nós vamos abordar a mola, que é a neoplasia trofoblástica gestacional benigna. É um tumor benigno que se desenvolve no útero como resultado de uma gestação não viável. Parece normal no início, mas o desenvolvimento dos sintomas inclui sangramento vaginal indolor, muitas vezes em aspecto de cacho de uva, além de náuseas e vômitos. A dosagem do beta-HCG demonstra níveis elevados para a idade gestacional. A ultrassom é o método mais preciso para diferenciar a gestação normal da prenhez molar. A conduta é esvaziamento uterino, preferencialmente por amil. Todas as gestantes com mola devem ter acompanhamento clínico e laboratorial visando a detecção precoce, assim como a evolução para formas malignas da neoplasia. A dosagem de beta-HCG deve ser realizada semanalmente após o esvaziamento uterino, até que os resultados sejam negativos por 3 dosagens consecutivas. A anticoncepção deve ser iniciada no máximo 15 dias após o esvaziamento uterino, e tem que evitar uma nova gravidez por pelo menos 1 ano após o esvaziamento uterino. O último assunto que vamos abordar é o descolamento coreamniótico, que é um sangramento genital de pequena intensidade e é diagnosticado por exame ecográfico. A evolução é boa, não representando um quadro grave nem risco materno ou ovular. A conduta é conservadora e basicamente consiste nas mesmas orientações de ameaça de abortamento.